Glória a Deus. Apocalipse 19, 7, que diz assim a palavra do Senhor: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Algumas traduções dizem, já se ataviou. Glória a Deus. Os irmãos, podeis tomar os assentos, em nome do Senhor Jesus. Estamos nesse mês de março com esse tema, né? O tema é vestindo a alma para se encontrar com o noivo. Em falar de vestir, primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, irmãos, é deixar claro esse conceito de vestir. Porque, segundo o dicionário, né, o dicionário brasileiro, Globo, dicionário, ele diz assim, ó, vestir significa cobrir com veste ou roupa, pôr sobre si, usar qualquer peça de vestuário, né? Então, quando a gente fala vestir, a gente coloca dentro da nossa mente o ato de cobrir-se com algo, né? De colocar algo sobre o corpo. Tipo, eu estou aqui com esse terno. Então, quando eu coloquei a camisa, o terno, eu me vesti. Esse é o conceito que existe dentro da nossa cabeça. Então, quando eu trago esse tema, vestindo a alma para se encontrar com o noivo, esse conceito de vestir que nós temos dentro da nossa mente é que nós iremos colocar algo sobre. Nós iremos, né, pegar algo, como uma roupa, um capote, uma camisa, sei lá, um vestido, as irmãs, e vai colocar sobre, né? Então, esse conceito, ele precisa agora, né, ser bem esclarecido. Por quê? Porque nós não estamos vestindo o corpo. Nós estamos vestindo o quê? A alma, né? A nossa intenção não é vestir o corpo, é vestir a alma. E se nós estamos dentro desse tema, o primeiro passo a deixar esclarecido é esse ponto. Nós não iremos focar em roupas físicas. Nós não iremos focar em roupas materiais. E sim, irmãos, nós iremos focar em roupas espirituais. Por quê? Porque nós iremos vestir a alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, os irmãos podem ver em Gênesis capítulo 3, versículo de número 21, Gênesis 3, 21, né, Adão e Eva, ele come ali o fruto proibido, e quando eles ingerem, quando eles põem para dentro o fruto proibido, diz a Bíblia que eles se enxergam nu. Eles estavam vestidos, porém, quando eles comem o fruto proibido, eles entendem o que? Eles começam a enxergar ali, que eles estão nu, né? Gênesis 3:21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu, né? E os vestiu. Então, esse conceito de se vestir, ele está bem ligado na nossa mente no conceito físico, né? Que nós agora iremos apenas espiritualizar esse tema.
ou seja, tudo aquilo que utiliza-se como vestes físicas, nós agora precisamos empregar, nós precisamos agora aplicar nas vestes espirituais. Inclusive, no meu convite hoje, né, que eu enviei para os irmãos, eu cito: vamos correndo ao guarda-roupa espiritual e vamos se apossar de vestes, né? Glória a Deus, vestes que resplandecem, vestes que nos tornam dignos de participar da festa. Interessante, irmãos, que o arrebatamento, os irmãos sabem que quando está acontecendo um casamento, a noiva, ela quando... Interessante que aqui no Brasil, a noiva ela sempre atrasa, né? O da Bíblia é ao contrário. Quem atrasa é o noivo. Todas as parábolas que falam sobre o casamento da Bíblia, do noivo e da noiva, sempre é citado que quem atrasa é o noivo, né? Que quem atrasa é o noivo. Aqui no Brasil é o inverso. Quem atrasa é a noiva. Enfim. Mas quando a noiva chega, eu me lembro que o meu casamento foi assim, eu me arrumei todo, e lá vai, todo mundo se arrumou, e aí chegou, e aí começou, e aí foi chegando um, e aí foi enchendo o ambiente, foi enchendo o ambiente, foi enchendo o ambiente, e eu, cadê minha esposa? Cadê a noiva? Aí meu avô falou, quieta, fique tranquilo, acontece sempre assim, a noiva sempre atrasa, eu tenho experiência com isso, e eu, cadê a filha de Jesus? Essa filha de Jesus não vai vir não, é? Poxa, daqui a pouco alguém falou, a noiva chegou. Meu irmão, sabe as cadeiras quando ela sai do lugar? E as pessoas começam a se movimentar, e a cadeira, né? Começa aquele alvoroço, aquelas zoadas de cadeira. Quando eu olhei, chegou a noiva, minha esposa, parou na entrada, vestida, né? Com as vestes de noiva. E quando ela parou na entrada, todos se colocou de pé. E aí agora vai o privilegiado, que vai pegar ela pelas mãos, né? E traz ela, e trouxe ela até a mim. Não é isso? Esse percurso da chegada da noiva até o noivo, que ela é levada, a pessoa que leva representa no arrebatamento o Espírito Santo. É ele que vai tirar a igreja da terra. Por isso que é um rapto, o arrebatamento. O Espírito de Deus vai tirar a noiva da terra. Mas no mundo espiritual, o que significa isso? E qual a reflexão no mundo físico? É isso que eu estou tentando aqui aplicar perante os vossos olhos. Ou seja, a noiva chegou na porta, é como se ela estivesse na terra. Aí chega, geralmente são os pais, né? Os pais que vai pegar ela, a noiva na porta, e o pai traz a filha, né, a noiva, até o noivo. Essa representatividade é do Espírito Santo, esse percurso da porta até o noivo. É o arrebatamento, é o percurso do arrebatamento. E um pé do altar, onde o noivo está aguardando, é o quê? A nuvem. Porque o Espírito de Deus vai pegar a igreja na terra e leva até onde? As nuvens. E o apóstolo Paulo, irmão, é o único que diz isso. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, da nuvem em diante. O Espírito de Deus pega a igreja na terra e leva até as nuvens, e das nuvens Jesus pega a igreja pelas mãos e agora é pelos séculos dos séculos reunido. No simbolismo do casamento. Então, meus queridos irmãos, se esse casamento vai acontecer, se a igreja aguarda esse momento fenomenal, resta-nos agora se arrumar.
Olha o texto de Apocalipse que nós terminamos de ler. Apocalipse 19:7. Quem está aí com a Bíblia aberta, por favor? Oi? 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Por quê? Porque junto, né? O porquê junto aí. É como se alguém fizesse uma pergunta antes, né? Por que a gente precisa se regozijar e dar glória? Por quê? Olha o porquê junto aí no versículo 7. Porque. Porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, esse ato de se aprontar requer o quê, irmão? Ir numa loja de grife, né? Requer ir no guarda-roupa. Os irmãos já reparou que ninguém vai em um casamento normal? Já reparou? Quando você é tu mesmo, é? Vixe, como tá diferente. É assim, não é? Essa irmãzinha que está aqui, que chega às vezes e crê, quando é convidada para ir no casamento, levanta o ombro e dá um grau no cabelo e pega um cimento, dá um reboco na cara. Aí quando chega no casamento, rapaz, tu mesmo. Por quê? Porque ela se aprontou para ir para o casamento. Oxalá Deus que nós pudéssemos passar todos os dias assim, né? Todos os cultos nós pudéssemos vir assim, como nós se arruma, vai para o casamento. Não é verdade? Sim ou não? Um culto de domingo mesmo. Você precisa, irmão, né? A cada dia que você se arruma, você precisa lembrar. Jesus pode vir se encontrar comigo hoje, no sentido físico que eu estou falando, viu? No sentido físico mesmo agora. Valendo mesmo na carne agora. Né, irmão? O crente tem que se arrumar. Irmão? Negócio de crente meio de mas não é que hoje é culto de terça, eu vou assim, nada, não tem nada. Você vem se encontrar com Jesus. Amém? Por mais simples que você venha ao templo, porque tem que se vestir com pudor, né? O que é pudor? Resume-se em simplicidade, né? Com pudor e modéstia, né? Com pudor e modéstia, ou seja, o crente precisa se vestir com simplicidade e com vergonha de mostrar o corpo. Os irmãos conseguiram entender isso aqui? Com pudor e modéstia, são duas palavras gregas, que se resumem essas duas palavras no seguinte: o crente precisa se arrumar com simplicidade e também com vergonha de mostrar o corpo. Né, irmão? O crente precisa estar bem vestido e comportado. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmão? As pessoas às vezes perguntam, né? Crente pode ir para a praia, pastor? E eu respondo, deve. E como o crente precisa se vestir na praia? Ora, não seja tão quadrado. Ele precisa se vestir com modéstia, com simplicidade e com vergonha de mostrar o corpo. Né? Existem roupas de praia bem comportadinha e não deixa ser roupa de praia, irmão. Né, irmão? Glória a Jesus. Então, voltando aqui, falando de veste, a gente sempre tem que entrar por esse caminho, né? Mas voltando aqui. Então, se nós estamos esperando o noivo, quem aqui está esperando o noivo? A igreja está esperando o noivo? Você que me assiste aí está esperando o noivo? Então, se nós estamos esperando o noivo, o que é que nós precisamos fazer? Se arrumar.
Irmão, a igreja tem por obrigação, desde o dia que recebeu, o compromisso de esperar o noivo. É o quê? Se arrumar. Só que não é se arrumar fisicamente, ainda que isso faça parte. É se arrumar o quê? Espiritualmente, louvado seja Deus, né? Espiritualmente. Então, pegando esse conceito de vestimenta, nós precisamos agora trazer para o mundo espiritual esse conceito. E foi, irmão, a falta de se aprontar que muitos, nas parábolas bíblicas, ficou do lado de fora. Os irmãos vão ver isso em Mateus capítulo 25, versículo de número 10. Mateus 25, versículo de número 10. Vamos lá dar uma meditada rapidinho. 25, 10 de Mateus. Matichahu. Glória a Jesus. É uma passagem bem interessante, irmãos. 25, 10, que está escrito assim, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam quê? Preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Essa preparação aqui engloba tudo, irmão. É porque a parábola foca no azeite, na lamparina, mas as que estavam preparadas, elas adentraram. E os irmãos podem ver que aqui a preparação é espiritual, né? A preparação aqui é espiritual. E quando o noivo chegou, elas estavam preparadas. As que estavam preparadas tiveram o privilégio de entrar, de participar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sempre falo, irmão, nas minhas pronúncias aqui, que construíram em nossa cabeça de forma errada que o crente, ele precisa utilizar-se de um conceito de santidade para morar no céu. E esse conceito de santidade, muitos cristãos receberam de forma errada, né? Ele apelidou essa palavra santidade de evolução. Os crentes precisam evoluir. Os crentes precisam evoluir. Os irmãos se lembram do ensino passado que eu citei aqui? A gente precisa o quê? Se desprender da carne, atender o chamado, né? Assim, se tornar racional e, por fim, espiritual. Esse é o passo que significa santidade. Não adianta você se vestir com camisa até o punho, até o gargalo, com a saia varrendo no chão, e ser uma crente problemática, e ser um crente problemático, e ser um crente invejoso. O que significa isso, pastor? A alma não está vestida. Só está vestido fisicamente, mas a alma está nua. Se o arrebatamento acontecer agora, esse crente fica. Porque só está no templo, ocupando espaço, achando-se santo, achando-se salvo. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer naquele grande dia: afaste-se de mim, que eu não conheço você. Ah, Senhor, mas eu profetizei, expulsei o demônio, eu fiz tanto milagre em seu nome e não me conheço, nunca ouvi falar do seu nome. É o que Jesus vai dizer, né? Então, pegando esse ponto, nós precisamos entender o quê? Que a nossa alma, ela precisa se ataviar. Mas se ataviar com o quê? Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir agora o guarda-roupa espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 26. Vamos agora abrir o guarda-roupa espiritual.
Tananã. Vamos correndo agora para o nosso guarda-roupa. Qual é o guarda-roupa da igreja? Oi? Qual é o guarda-roupa da igreja? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 ao versículo de número 26. Eis aí o seu guarda-roupa. É daí agora que nós iremos utilizarmos, possuirmos roupas espirituais. Qual é a roupa do crente? Quem pode ler, por favor? 5:22. Oh, glória! Você pode dar um glória a Deus? Então, meus queridos irmãos, os irmãos podem ver que o apóstolo Paulo agora, ele vai nos apresentar o guarda-roupa. É como que se nós fôssemos até o apóstolo Paulo e perguntasse assim: Paulo, nós fomos convidados para o casamento e eu preciso me arrumar. Quando alguém aqui é convidado a ir a um casamento, geralmente não vai naquelas lojas, né? A loja da noiva e do noivo, e às vezes muitos locam roupas, né? Faça de conta que aquela pessoa que lhe recebe seja o apóstolo Paulo. Pois não, em que eu posso te ajudar? Aí nós falamos: Paulo, eu estou convidado a ir a um casamento e eu preciso me vestir. Qual roupa você me orienta a me vestir? Aí Paulo, vem cá, por favor. Gálatas 5:22. Primeiro, ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Pronto. Algumas traduções está o quê? Caridade. Amor, caridade. Primeira coisa que o crente precisa vestir a alma. Primeira veste que o crente precisa colocar na alma é o quê? Amor. É o quê? Amor. Irmãos, o Senhor Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 13, que por se multiplicar a iniquidade, o que é que vai esfriar? O amor de muitos se esfriará. Mas a igreja que espera o noivo, ela precisa se ataviar de que, igreja? De amor. Irmão, muitas são as lutas que têm acontecido para que a igreja esfrie no amor. Olha o que o Senhor Jesus falou, que muitos cristos e falsos profetas vão aparecer. Esses cristos e falsos cristos e falsos profetas, eles vão trazer uma disseminação tão forte de engano, um escândalo tão forte no seio da igreja, que vai trazer, irmão, incredulidade a muitos cristãos. Muitos líderes vão ficar desacreditados no meio da igreja, e esse ato de desacreditar em muitos líderes vai trazer um enfraquecimento no meio da igreja. E esse enfraquecimento vai gerar o quê? No esfriamento do amor. É por isso que nós estamos vivendo o tempo que muitos crentes não estão respeitando líderes. Quem não respeita líderes espirituais está correndo um grande risco de ficar do lado de fora. Por quê? Porque quem está com a chama do amor aceso continua respeitando o líder. Por quê? Porque sabe o princípio da liderança. Que se esfriou no amor, não respeita a líder. Não acata a ordem de líder.
Quem esfriou no amor não se submete a um senhorio. Isso é perigoso. Mas a igreja precisa se ataviar de amor. Aí o apóstolo Paulo diz, mas tem uma outra opção também, né? Você se atavia com amor, mas deixa eu te mostrar mais aqui, nesse guarda-roupa espiritual, louvado seja Deus. Aí ele diz assim, gozo. Oi? Na tradução, né? Gozo, que também já é traduzido aí como, ou posto em algumas bíblias aí, paz, né? Então tem muitos crentes que devido à luta do dia a dia, irmão, já não conseguem mais transmitir a alegria, né? A felicidade. Às vezes nós viemos ao templo, irmãos, e as pessoas adentram para ouvir aqui uma palavra, e a pessoa que adentra, às vezes a pessoa vem com a alma ferida. Às vezes a pessoa vem sem o afeto da sua própria família. Às vezes a pessoa vem desacreditada da sociedade. E quando essa pessoa adentra aqui, essa pessoa está esperando o quê? Atenção. Está esperando ver alguém feliz. Está esperando alguém transmitir para ele que há uma esperança para o dia de amanhã. Aí quando adentra ao seio da igreja, infelizmente às vezes se encontra com alguém o quê? Que também está triste, que também está desacreditado. Faz parte do grupo de senhoras, faz parte do grupo de jovens, faz parte do grupo de varões, faz parte de algum tipo de grupo. Às vezes está até em cima de púlpito, mas está triste, mas não está animado, não está feliz, não tem paz dentro de si. Como é, irmão, que o mundo vai ver em nós sucesso, vai ver em nós positividade de servir a Cristo. É por isso que a igreja precisa estar vestida o quê? De amor, gozo, paz. Essas são as vestes que a noiva precisa se ataviar. Aleluia! Uma igreja alegre, irmão. Não importa, irmão, o que nós tenhamos enfrentado. Aleluia! O que importa é que Cristo é maior do que as nossas lutas, do que as nossas dificuldades, do que a escassez da farinha, do que a escassez financeira. Cristo é maior. Oh, glória! O salmista Davi disse, irmão, que o Senhor é o pastor dele e que ele não vai ter falta de nada. Aí ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse vale da sombra da morte, irmão, né? É um local tenebroso, aonde tem ossada tem restos mortais e aonde existem muitos animais ferozes naquela região. Aí o salmista está querendo dar um exemplo, o quanto ele se sente em paz, se sente feliz com o Senhor, o Todo-Poderoso. Aí está dizendo, ainda que eu, aí ele dá uma referência de um lugar perigoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum. Por que, Davi? Porque Deus está comigo. A igreja, irmão, ela tem a solução para todos os problemas. Quem é a solução para todos os problemas? Deus. A igreja tem Deus. Aí o apóstolo Paulo ainda diz assim, amor, gozo, paz. Ô, irmão, tem crente que está perdendo a estribeira. Tem crente que está perdendo a estribeira. Tem crente que está perdendo a paz, irmão. Tudo está perturbando o crente, tudo está tribulando o crente, tudo está tirando o crente daquela serenidade de crente. Né, irmão? Tudo o crente já está falando, rangindo os dentes assim. Calma, rapaz. Né, gente? Está descolando a mão dos pregos na cruz? Né? É porque quando você e eu fomos crucificados na cruz, a mão está presa, o pé está preso. Como é que você desce da cruz? Tem crente não, tem crente que está fazendo assim na cruz.
tirando a mão da cruz e ficando livre para fazer o que quer. Né, irmão? Então, irmão, conserva a paz dentro de si. O crente, irmão, precisa se revestir de paz nesses últimos dias. Tem crente aí avexado, tem crente aí, irmão, que está igual a café borbulhando no fogo. Os irmãos se lembram, né, que os antigos faziam muito isso, eu vi muito minha mãe fazer isso, meu pai fazer isso, botar o café no fogo e às vezes não ter o coador para coar o café. Aí eles abaixavam, desligavam o fogo e davam um tempinho. Aí eu perguntava por que tem que fazer isso, para que o café venha assentar, né? Tem crente, irmão, que precisa deixar o café assentar. A mente do crente está muito agitada. O crente tem que ter paz. Serenidade. Tudo se desespera, tudo é um avexamento, tudo é uma agonia. Calma, cadê a paz, crente? O mundo está aí, irmão, pelo avesso. Mas a igreja tem o quê? Paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz, a minha paz. A minha paz vos dou. E outra, e eu não dou a minha paz como o mundo dá. Porque o mundo também oferece paz, mas não é a mesma paz que o Senhor Jesus oferece. Amém, irmãos? Amém. Longanimidade. Você sabe o que é longanimidade, irmão? Eu não vou explicar muito aqui, não. Só vou dar no baianês mesmo, no grosso. A grosso modo. Longanimidade é mais ou menos isso aqui, ó. Você viu uma coisa, eu vou dar um exemplo grande aqui, um exemplo. O irmão está passando pela rua e quando ele olha para dentro de um salão de beleza, está uma irmã dando o grauzinho no cabelo e quando ele olha no vulto ligeiro, ele viu algo branco na boca da irmã e ele entendeu que era um cigarro. Os pés foi ligeiro para falar ao pastor: ó pastor, além de a irmã estar se perdendo na vaidade, ainda está fumando. O pastor, quando ouviu isso, a grosso modo, já foi logo decretando a punição da irmã. Quando a irmã chegou e sobrou para ela mínimos minutos ou segundos para ela tentar conseguir explicar: não, pastor, foi uma caneta. Fumando, está repreendido. Foi uma caneta, está com a caneta no cabelo. Quando a moça começou a tocar lá para resolver os problemas do cabelo, eu tirei a caneta e botei na boca. Quem foi que falou ao senhor que eu estou fumando? O que é isso, irmão? Afobação. Bate a língua em tudo que vê, sem antes analisar o fato. O que é isso? Não é crente longânimo. Você está falando longo. Você tem que ser longo. Você tem que dar um tempo de espera em tudo, irmão. Eu não sei exatamente o que foi que eu vi. Vou dar um tempinho para ver. Lá na frente, irmão, a verdade chega, irmão. Vai dizer: já pensou se eu conto o pastor? Uma certa feita, irmão, eu fui no culto e aí na hora de contar o dinheiro, o tesoureiro estava aparentando estar embriagado. Estava o quê? Aparentando estar embriagado. Aí eu fui, abracei ele, tal, cheirei ele, né? Sabe aquele abracinho? O filho de Jesus Cristo não está bebendo, não. Não senti cheiro de álcool, não. Mas ele não está bem. Eu perguntei: o senhor está bem? Ele: estou bem. Falei: esse filho de Jesus Cristo tem alguma coisa errada com ele. Mas o cheiro do álcool não tinha nele. Aí no final chamei o pastor: meu pastor, faz favor. Esse pastor já dorme no Senhor. Aí eu falei assim: tem algo estranho com esse irmão. Parece que ele está bebendo. Mas ele não está com cheiro de álcool e tal, mas ele não está normal, pastor. Irmão, isso ficou aqui dentro. Aí no final,
o tesoureiro foi prestar conta ao pastor e sempre ele prestava conta ao pastor no púlpito. O pastor chamava ele, aí sentava os dois, ficavam ali, né, 10, 20 minutos batendo papo, ele assinava os relatórios e tal, a entrada e saída, e lá vai. Nesse dia o pastor chamou ele em pé. Aí eu fiquei olhando assim, ficou os dois em pé, e o irmão tentando se aprumar. Eu falei, rapaz, cheiro de álcool o cara não tem. Mas ele também não está normal. Aí o pastor conversou com ele e ele. Aí deu os papéis para o pastor assinar, o pastor assinou e ele. E o pastor olhando para dentro do olho dele e ele. Irmão, acredite em Deus, o pastor não falou nada com ele. O pastor esperou passar uma semana e eu de cá observando a atitude do pastor. Eu era diácono ainda. Eu achei que o pastor ia chamar ele, dar uma regulagem. Não, o pastor deixou acontecer. Ó, passou uma semana, aí com o culto de domingo, aí passou o culto de terça, passou o culto da quinta, aí quando foi no domingo de noite, o pastor foi, chamou a esposa dele e perguntou, ô minha irmã, de domingo para cá, a senhora percebeu algo estranho ao seu marido? Ela baixou a cabeça e disse, sim, pastor. O que, minha irmã? Ela falou assim, ó, ele fraquejou na caminhada. Foi o quê? Bebeu. Como é que esse benção estava bêbado sem botar o álcool para fora? Assim, ninguém sentiu o cheiro. Oi? Parece que ele mastigou alho, alguma coisa assim. Tem alguma arte que ele fez. Irmão, alguma estratégia. Né? Mas ele alguma coisa fez, irmão. Eu sei que não tinha nada de álcool. A não ser que você acendesse a não ser que você acendesse um fósforo e pegasse fogo. Aí você ia saber que era ele ingeriu algo. Aí, mas mesmo assim, isso me chamou a atenção. Porque o pastor, quando teve essa confirmação da esposa, uma semana depois, o pastor também não falou nada com ele. O pastor falou assim, o obreiro me avisou que ele não estava bem, a esposa confirmou que realmente era bebida, eu vou agora esperar o quê? Ele confessar. Ele precisa confessar, porque a Bíblia diz, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aí quando passou, irmão, terminou o culto do domingo, aí ele falou, pastor, preciso conversar com o senhor. Né? O pastor já tinha conversado com a esposa dele, então no final do culto, ele, pastor, preciso conversar com o senhor. O pastor, se não, pode falar. Ô pastor, quero confessar que eu fraquejei. Eu caí numa fraqueza e acabei bebendo. Tentei esconder de um lado e de outro, mas eu não consegui. Errei. O pastor ali falou, eu já percebi, irmão, já tem uma semana. O que é isso? Longanimidade. Tudo que você vê, crente, quer bater língua nos dentes, quer acabar com tudo, quer sair levando tudo. Calma, que desespero é esse mesmo? Veste a alma de longanimidade. Você não está no meio de pessoas perfeitas. Você não está no meio de pessoas de ferro. Você está no meio de pessoas que vai errar, vai cometer erro, vai fazer coisa errada mesmo, irmão. Agora você que é tirado ou é perfeito ou perfeita, tem que ser longânimo. Tem que ter um pouquinho de paciência para tratar com esse tipo de pessoa, irmão. Os irmãos estão entendendo? Não estou aqui, irmão, querendo jogar, tapar sol com peneira, não é isso. Mas às vezes esses avestamentos da igreja atrapalham a minha administração como pastor. Às vezes de cá eu já me liguei, irmão, já percebi. Mas seja longânimo, filho de Jesus. Não porque o pastor está fazendo isso, que o pastor viu e está calado. Que agonia, isso me incomoda. É porque isso é prova que a alma da igreja não está revestida de quê? De longanimidade. A igreja não está tendo paciência de lidar com os erros dos outros. Isso é um problema no meio da igreja, irmão. Amém ou não amém? O pastor vai resolver sim na direção de Deus. O pastor vai lá chamar, puxar pelas orelhas no sentido aqui baianês, vai puxar, vai sim, mas tudo é na sua hora certa, irmão. A igreja precisa se revestir de longanimidade. Ser longânimo.
Não, pastor, porque aquela pessoa. Por que você está bicudo assim, irmão? Porque aquela pessoa me ofendeu. Rapaz, tudo leva a vera. Tudo leva na caixa dos peitos. Seja longânimo, rapaz. Leva as coisas na esportiva. Leva as coisas na brincadeira, irmão. Se esquiva da bala, se esquiva da punhalada e vai sendo feliz. Porque quem vai te salvar não é o irmão que está lhe ofendendo. É Jesus. Glória a Deus. Aí diz assim, benignidade. Os crentes estão esquecendo de ser bom, irmão. As pessoas estão esquecendo de ser bom. Apesar que tem um texto bíblico que Jesus se esquiva, né? De chegar para Jesus e falar assim, bom mestre. Ele falou, bom quem é bom? Eu não sou bom não, o bom é o Pai. Ou seja, Jesus ali deu um enaltecimento à bondade da manifestação da graça de Deus para salvar. Mas esse sentido de benignidade é de você fazer bondade, irmão, ao próximo. Pode ver, irmão. Para você hoje alcançar uma pessoa para fazer o ato de bondade, ô meu irmão, você soa, viu? Né? Os corações estão ficando ruins, irmão. Você tira quando você fala de finança no meio da igreja. Você só vê as caras virar um para o lado, um para o outro. Ó, pastor só quer falar de dinheiro. Apesar que nós estamos num tempo, irmão, que esse negócio de dinheiro está trazendo muito escândalo. Mas esse contexto de dinheiro continua na igreja, mesmo com escândalo, irmão. Ainda que os outros não estão conseguindo se comportar com as finanças da igreja, mas esse ato de finança no meio da igreja, ele existe e precisa funcionar. Você não pode generalizar. Você tem que ter equilíbrio. Você tem que ser benigno. Tem que ter equilíbrio. Ah, porque os pastores agora roubam. É todos os pastores que roubam. Você, pastor, rouba, irmão. Então fica na tua, meu filho. Abre a alma e o coração para a obra de Deus. Não é assim, irmão? Aí nós estamos vivendo uma época que o povo está generalizando tudo. E cadê os bons? Cadê os bons no meio da igreja? É uma das vestes que a igreja precisa vestir. O quê? Benignidade. Amém, irmão? Ô, glória! Bondade, benignidade, bondade, né? Benignidade e bondade. São duas palavras que parecem ser a mesma coisa e não é, né? É tipo, eu vou dar um exemplo aqui rápido, da questão da benignidade, é em relação à aplicação da punição. E bondade é como eu citei aqui há poucos instantes, né? O ato de fazer o bem. Eu vou dar um exemplo. No meio dos israelitas, foi salvo também egípcio. Aí, quando chegou no meio do deserto, entre o arraial dos judeus, um jovem egípcio começou a blasfemar do Deus de Israel. Chamaram Moisés. Ô Moisés, tem um egípcio no nosso meio, amaldiçoando o nosso Deus. Resolve esse problema aí. E talvez os inimigos do egípcio pensem assim, ó. Agora esse egípcio morre. Tananana. Chamou para o homem que representa a lei, o homem carrasco, Moisés, o homem que manda apedrejar. Sabe o que foi que me chama a atenção nessa passagem bíblica, irmão, no livro do Êxodo? Que Moisés vai orar. Moisés chega para aquelas pessoas e fala assim, ó, eu vou consultar a Deus, porque é que Deus vai me orientar para fazer com esse egípcio. O que foi que Moisés fez? Benignidade. E preciso punir esse jovem, mas eu preciso punir no ato da justiça, não com raiva dele, não com ódio dele. Ele não é meu inimigo. Ele apenas cometeu um erro.
Às vezes no seio da igreja está acontecendo isso. Irmão, a gente não pode tratar o erro do irmão com ira, com ódio. Não, o pastor tem que chegar lá e fazer acontecer, excluir, botar porque aquela pessoa está demais. Calma, calma. Você não pode ficar com raiva do erro, da falha do irmão. Não, irmão. Tem que ser benigno. E pelo outro lado, o ato da bondade, né? Que é fazer o bem, como tem um ditado, né? Não está na Bíblia, tem um ditado. É fazer o bem sem olhar quem, né? Glória a Deus. Aí ele diz aqui ainda assim, irmão, fé, mansidão. A igreja tem fé? Amém ou não amém? Então o ônibus está na porta, não está não? A igreja tem fé? Glória a Deus. A fé do tamanho de um grão de café? Amém ou não amém? Glória a Deus. Mansidão. Tem crente manso aqui? Vou fazer um teste neste instante. É só dar 9 horas da noite e começar a dar avisos e mais avisos, que você vai ver crente pegar a Bíblia, crente arrumar logo, né, irmão? E crente começar logo a murmurar por debaixo de boca, né, irmão? Seja manso, crente. Tem crente que é pobre. Seja manso, crente. Tem crente que é problema, irmão. Né, irmão? Temperança! Temperança! Nós precisamos revestir a nossa alma com temperança. Tem crente, irmão, que na hora de falar, ele fala batendo em todo mundo, até nele mesmo. Conhece crente assim? Conhece? É eu não, né? Né? Tem crente que vamos aqui ouvir fulano com oportunidade. Ô, meu irmão, é como que você tivesse pegado um pedaço de barrote e deu na mão da pessoa. O microfone vira um pedaço de barrote. Mansidão, crente, que é isso? Né, irmão? Né, minha esposa? Mansidão, crente. Né, minha esposa? Eu falo, né, minha esposa? Ela tá falando, né, minha esposa? Né, igreja? Né, igreja aqui? É mansidão, gente. Né? Na hora de falar, a gente, tem gente que fala. Fala, rapaz. Tá rosnando igual um animal? Mansidão, pedir Jesus. Ô, glória! Né, irmão? Irmão, tem crente que na hora de falar ele sai batendo de todo mundo com a língua aí. Calma, rapaz, tá brigando, né? Seja manso, crente. Amém, amém. Tem crente que quando ele está tendo a oportunidade, irmão, que a pessoa passa pela rua, a pessoa está pensando que ele está brigando dentro da igreja. Será? Vou correndo aqui para ver que o crente agora está brigando quando vai ver um crente com a oportunidade. Lembra um versículo, parece que ele está brigando dentro da igreja. Ele é contra tudo e todos. Calma, rapaz, mansidão, pelo amor de Jesus. Oi? Ou seja, o irmão falava rápido, aí as pessoas acharam que ele estava revoltado dentro da igreja. Uma vez terminou o culto, a gente estava conversando, aí eu pedi uma explicação para o irmão, aí o irmão falando, abrindo os braços assim, ó, e botando, e chegar ele, a testa franzia, e ele, aí chegou o pastor e falou assim, irmão, calma, irmão. Ele, não, pastor, estou tentando explicar algo aqui, irmão Isaac. Eu pensei que você estava discutindo. Eu me estourei de dar risada, irmão. Né? Então tem pessoas, irmão, que sabe ter aquele gênio, gênio, como é que fala, temperamento forte, né? Tem pessoas que tem aquele temperamento forte, parece que, calma, irmão, mansidão, filho de Jesus Cristo. Amém, amém? Veja que tu és profeta. Temperança. Tem crente temperado aqui? Temperado com sal? Eita, crente temperado. Sabe aquele ditado desse crente que é pau para toda obra? Oi? Ó, o pastor Adrivan está perguntando, tem crente sonso? Isso, como é?
insosso, sem sal, né? É insípido, sem sabor, né? Irmão, temperança, né? Um crente tem, irmão, uma coisa maravilhosa é você lidar com uma pessoa. Eu estou usando sempre essa expressão crente, porque eu estou pregando no conceito cristão. Eu estou falando do meu mundo cristão, né? Mas é o indivíduo, a pessoa. Você conversar com uma pessoa temperada, irmão, ou conversa boa, viu, irmão? Uma pessoa temperada, uma pessoa equilibrada, né, irmão? Uma pessoa que tem graça para conversar. Não é maravilha, irmão? Louvado seja Deus. Agora tem gente que vai conversar com... interpreta tudo errado, irmão. Você fala de A, a pessoa está bem, todo desconfiado, todo... Oxê, estou revelando alguma coisa aqui, não? Oi? Eu não estou revelando nada não, né? Só estou pregando, não é verdade? Amém ou não amém? E eu finalizo aqui no versículo de número 22, que diz assim, ó: contra essas coisas não há lei, né? Os versículos vão até o 26, eu vou ler até o 26. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros, né? Aí o apóstolo Paulo diz no versículo 22 o que? Contra essas coisas não há lei. Ó, irmão, você consegue entender a força desse versículo? Se você, crente, vai no guarda-roupa espiritual e se aposta dessas vestimentas, nem a lei condenará você. A lei, quando chega para investigar você, você é uma pessoa mansa, uma pessoa longânima, uma pessoa temperada, uma pessoa fácil de lidar. Você tem a alma vestida de boas virtudes. Está difícil esse termo de linguagem aqui, irmão? Vamos, igreja, vestir a nossa alma com boas virtudes, pois o noivo nos aguarda. Amém? Crente grosseiro, crente, minha mãe fala assim, cascudo, crente cascudo, carrancudo. O crente precisa passar por esse processo de vestimenta da alma. E qual é o guarda-roupa para vestir a alma? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Oh, glória a Deus. É versículo 23 que diz assim: contra essas coisas não há lei. Ou seja, se você revestiu a alma com essas virtudes, você é inocentado pela lei. Você é livre da lei. Amém, igreja? E o céu é para você. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.